Olá, bom dia para você, meu amigo, meu irmão, seguidor aí do Facebook ou do YouTube. Espero que você tenha uma ótima semana, que amanhã começa a se encerrar, amanhã é sexta-feira, vem aí a sexta-feira, né, que é na nossa cultura aí, né, nas nossas os costumes aí, né, da Igreja Romana, a sexta-feira da Paixão, que está vindo aí a Páscoa, né, que na verdade, precisamos entender e compreender o sentido real do que é a Páscoa, né? Que é o pensar, passar sobre. Mas hoje nós vamos tratar aqui no programa, né? O programa Palavra Viva. Começando mais um programa Palavra Viva para você que vai assistir de todo esse meu amado e querido Brasil, de onde você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo. Que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, ótimas comemorações que vem aí. E seja muito bem-vindo ao programa Palavra. Não saia daí, fica aí que hoje no programa Palavra Viva vamos continuar na nossa meditação e leitura na Palavra Viva, que é a Palavra de Deus, tendo como tema e segmento desse meu programa Palavra Viva, tendo como base o texto do Evangelho de João, capítulo 60, capítulo 6 e versículo 63. Que esse é o propósito da minha razão e o motivo por estar trazendo esse programa Palavra Viva. Somente o espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma. Portanto, todavia, as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. Então, o programa Palavra Viva tem como objetivo trazer ao leitor, trazer ao irmão do outro lado, o desejo e a vontade de ler a palavra de Deus como ela de fato é, palavra de Deus. E aguçar você ir no do outro lado, ou meu amigo que segue mais quem não toma o lado de Jesus, poder ver por si próprio Jesus Cristo falando pessoalmente com você, sem precisar de um intermediário, a não ser esse servo aqui, servo do Senhor, que leio a Bíblia para você e a exponho. Isso é uma exposição da Bíblia para que você veja Cristo Jesus de uma forma simplificada, sem precisar do Deus Hermes, né, hermenêutica, né? Não que isso não seja algo que ajude a compreender, mas o que eu quero tirar é o intermediário, que é a hermenêutica, principalmente uma hermenêutica errada e errônea que tem tido aí em muitas escolas de teologia, tirar do meio a filosofia de Aristóteles, Platão e Cícero e tantos outros pensadores gregos e tirar do meio essas falsas religiões e essas falsas exegese que é trazido para que você supostamente tenha um conhecimento a respeito de Cristo, mas eu quero trazer de volta, e é por isso que eu faço esse tipo de leitura e oração também, para que as igrejas e os irmãos sejam tocados na necessidade de que o cristão tem que se alimentar da palavra de Deus diariamente, tem que se alimentar de Cristo. E esse se alimentar de Cristo, ele só vem pela leitura da palavra. Não tem como você se alimentar de Cristo se você não lê ele de Gênesis a Apocalipse. Porque no princípio, o próprio Evangelho de João diz, primeiro capítulo
no primeiro capítulo de João, no verso 1, João revela que no princípio ele era o Verbo. Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E Jesus estava com Deus. E sem Jesus nada foi criado. E Jesus era a luz do mundo. Então, eu tenho como premissa nesse programa, Palavra Viva, tentar trazer um enfoque na palavra para que as igrejas, assim como elas foram no início da Reforma Protestante, uma igreja que lia a palavra de Deus todos os dias. Porque a Igreja Romana, Apostólica Romana, trancou a palavra de Deus, trancou a salvação através da palavra na Vulgata Latina de Jerônimo e não permitia que mais ninguém lesse a Bíblia, a não ser pessoas do alto escalão teológico, padres e bispos e cardeais, que poderiam fazer um estudo teológico e aprender as línguas originais e aí poder ter a oportunidade de ler a palavra de Deus por si próprio. Isso foi tirado do povo. E os irmãos, aqueles verdadeiros e sinceros, muitos padres, estudiosos de universidades, sentiram o desejo profundo de que a palavra de Deus fosse lida por qualquer pessoa do povo. E isso foi motivo de morte. John Hus morreu, John Hus, Wycliffe, Deus, né, deu a sua vida pela tradução, Tyndale e tantos outros tradutores, que nem Martim Lutero, mas Martim Lutero não morreu, né, morreu de velhice, e tantos outros irmãos que por insistir de que queriam tomar a Bíblia para si e ter a oportunidade de se alimentar direto da fonte que é Cristo, foram perseguidos, foram presos, guerras existiram e muitas pessoas morreram, porque Satanás, com a sua igreja, não queria de forma nenhuma que as pessoas issem direto na fonte de água viva, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, esse meu programa Palavra Viva, ele tem essa intenção. Por isso que a leitura, ela é um pouco, tanto a oração como a leitura, ela é um pouco demorada, porque eu estou expondo desde o primeiro capítulo de João até o último capítulo de João, no programa Palavra Viva, e depois a gente vai ver outro livro para a gente estar expondo, para mim estar expondo para vocês. Então, se vocês desejam que eu exponha o livro de Mateus, ou o livro de Marcos, ou de Lucas, vocês coloquem aí no comentário qual é o próximo evangelho que vocês queiram que eu exponha, porque eu vou ter que expor tanto o Velho Testamento, eu já estou expondo também o Velho Testamento nesse mesmo canal no YouTube, é só voltar nos vídeos que começam no capítulo 1 de Gênesis, que eu venho expondo desde o capítulo 1 de Gênesis, mas se faz necessário, depois de dado a lei, depois do livro de Êxodo, eu já encerrei o livro de Êxodo, encerrei o livro de Número, e estou no livro de, não, encerrei o livro de Levítico, estou no livro de Números, e faz-se necessário, depois de expor os livros Gênesis, Êxodo e Levítico, se faz necessário uma introdução e uma entrada da exposição do Novo Testamento. Como o principal livro que fala sobre Deus e ele homem ao mesmo tempo, é o livro e o Evangelho de João, então eu resolvi expor João para vocês, aqueles que estão assistindo essa minha série, né, que agora é Palavra Viva, expondo aqui no livro de João, possam entender e compreender Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, a minha intenção aqui é fazer essa exposição, e por isso é um pouco demorado, e vocês tenham paciência,
porque Satanás já tem aí quase 5.000 anos de paciência, enganando e enrolando as pessoas do mundo. Talvez até você tenha sido enganado por Satanás. Então, é urgente ter paciência. Você quer ter um conhecimento completo a respeito de Cristo? Você quer conhecer a Cristo? Você quer ter um relacionamento pessoal com Cristo? Então, entenda, você passou 9 meses na barriga da sua mãe, para depois você nascer. Quantos anos você não levou para falar? Às vezes, um ano, 1 ano e meio, 2 anos. Quanto tempo você levou para falar? Depois de falar, quanto tempo você levou para andar? Depois de andar, quanto tempo você levou para ir para a escola? Sair das fraldas, ir para a escola? Quanto tempo você quanto tempo você levou para começar a entender que você era um ser humano? Depois você entra na pré-adolescência, depois passa para o jovem e depois passa para a idade adulta. Então, tudo isso são passos que devem ser dados com calma e com paciência e com entendimento. Assim é a palavra de Deus. Não adianta, de repente, você só querer ter um momento mágico, um momento eufórico, esperando que eu apenas traga uma palavra forte no mar no mar de luz que existe dentro da palavra de Deus. Às vezes você quer apenas uma palavra forte aqui para apenas satisfazer o seu dia, fazer com que você levante com o pé direito. A palavra de Deus não serve para essas coisas. A palavra de Deus não é um amuleto que eu leio um capítulo, 2 capítulos, em 3, 4, 5 minutos, eu já deixo você satisfeito e você vai viver sua vida. A palavra de Deus não é assim na sua vida. Você tem que buscar o entendimento, você tem que tirar um tempo. E isso foi perdido dentro das nossas igrejas. Hoje os crentes querem apenas comer um alimento rápido, um sanduíche, um cachorro quente, e já estão preparados em Deus para essa vida. Tá não. Você não está preparado. Porque o pecado foi posto em você no momento que você foi fecundado e você se tornou um ser humano na concepção da fundição do espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe, ali você passou um ser humano e ali você nasceu debaixo da escravidão e do pecado e filho de Satanás. E você até ter o entendimento, ou você que ainda não tem um entendimento sobre isso, quanto tempo você não está vivendo ou quanto tempo você viveu debaixo dessa maldição e debaixo dessa morte. E isso foi feito com paciência. Se Satanás agiu assim na sua vida e trabalhou assim, por que você quer buscar um entendimento de Deus em 3 minutos, 4 minutos, em uma satisfação? Não. O conhecimento de Deus, agora, ele vem através de um esforço. Então, fique aí, não saia do canal, dê o joinha, dê o like para que mais pessoas possam buscar esse entendimento. Então, o entendimento de Deus agora vem por um esforço. O primeiro esforço é crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, pagando o meu e o seu preço, para que hoje você tenha vida e tenha abundância. Para que hoje você tenha a oportunidade de ter a liberdade, de ter a palavra de Deus, algo que muitos no passado queriam ter e não tiveram. E na nossa geração está tendo, mas Satanás encheu a vida do homem de todos os cuidados da vida, de dinheiro, de prosperidade, com toda a preocupação dessa vida, a vida do homem foi enchida. Para quê? Para ele não dar tempo à verdade, à comunhão com Cristo através da sua palavra. Então, por isso que eu estou trazendo essa palavra, e nesse programa, que é o programa Palavra Viva. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e você precisa entender. E é esse o meu esforço aqui, lendo diretamente nas Escrituras,
expondo a palavra de Deus, para ver se você ou alguém se interesse e comece por conta própria uma leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. E não fique comendo na mão dos outros e no prato dos outros. Você mesmo tem que se deliciar com a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Porque Deus se revela de uma forma maravilhosa através da sua palavra. E essa palavra, ela é viva, ela é verdadeira, porque ela é o próprio Cristo se revelando através dela. Então ela é Jesus. Porque a palavra é o verbo, é o logos de Deus. E Jesus esteve aqui entre nós. E ele se revelou a nós, e ele deu uns para os profetas, outros para apóstolos, outros para maravilhas e milagres, para o aperfeiçoamento do seu corpo, que é a igreja de Jesus Cristo, e ele não foi embora e deixou a gente aqui sozinho, não. Ele deixou os fundamentos que ele deu através do Espírito Santo, através da vida de Paulo, de Lucas, de Marcos e de João, e depois dos seus meios irmãos Judas e Tiago, e também Paulo, deixou tudo aqui, tudo fácil, tudo mastigado para nós. Basta vir apenas e se alimentar dessa água viva que Cristo através da leitura da sua palavra. Mas como são poucos aqueles que querem buscar comunhão plena com Cristo através da leitura da sua palavra dentro do corpo de Cristo que é a igreja. Então, por isso estou aqui, né, no programa Palavra Viva, trazendo trazendo essa forma de leitura, né, de exposição da palavra de Deus para ver se alguns irmãos se interessam. Então, desde já vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu nome, Senhor, que está acima dos céus e da terra. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, porque somos pecadores miseráveis e precisamos do Senhor todos os dias. Então, que assim, Senhor, a sua palavra entre em minha vida, em meu coração, e nos corações de todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir depois essa mensagem, essa leitura, que o Senhor, através do Espírito Santo, derrame entendimento, compreensão em nosso coração a respeito da tua palavra, que é a verdade. Que o Senhor mesmo disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra que sai da boca de Deus. A palavra que é o próprio Deus, o verbo, o Logos, que se fez carne e viveu entre nós. Essa palavra é mais cortante que espada de dois gumes, tendo a capacidade de separar medula e osso, separar alma e espírito, entrar nas profundezas do coração de qualquer homem, de qualquer mulher. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pega essa palavra, leva essa palavra através de seus filhos, através de alguém da igreja. Pega essa palavra e leve nos hospitais, leve na cadeia, nos albergues, leve nas ruas, nas praças, para o mendigo, para o órfão, para a viúva, para o viúvo, para o necessitado, nas favelas, nos becos, nas vielas, nas biqueiras, Senhor, em todo lugar, Senhor, nos campos, nos sítios, nas casas distantes, nos matos, nos bosques, nos rios, nos mares. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra seja a palavra abundante sendo lida e vista por muitos aqueles, Senhor, que estão necessitando. Coloque no coração da tua igreja o desejo de anunciar a tua palavra. Anunciar em Calumbi, Serra Talhada, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Manaus, Rondônia, Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, Senhor. Em todos os estados, Senhor. Neste país, nessa língua, Senhor. No mundo inteiro, nos 5 continentes desse mundo. Que a tua palavra seja lida, Senhor. Que a tua palavra seja proclamada. Para que as pessoas ouçam a palavra e pela palavra tenham fé
e se alimente da água verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e tenham vida e vida em abundância. Acorda a tua igreja para esse trabalho, Senhor. Ó Senhor, tira a sua igreja do sono, qual ela está deitada, Senhor, e não consegue se levantar para cumprir o cumprimento que o Senhor mesmo nos deu em Mateus 28, 18 e 19. Portanto, vão ao mundo e fazei novos discípulos, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E os séculos estão passando, Senhor. E o tempo está passando. E a tua igreja não tem mais desejo da leitura da tua palavra. Ela apenas coloca homem, paga para homens e mulheres, ou às vezes mulheres, às vezes homens, ficar apenas falando aquilo que eles desejam ouvir. Eles desejam ter um alívio momentâneo, mas que eles não querem a fonte verdadeira. Querem a religiosidade que um pastor, que um diácono, que uma diaconisa, um evangelista, um ancião, apenas uma religião que é falada de cima de um púlpito. Às vezes eles só querem isso, ó Pai amado, mas não querem ter uma profundidade na leitura de Ti, através da Tua palavra, e ter comunhão sincera e verdadeira, e um relacionamento próximo com o Senhor, ó Deus. A Tua igreja está desse jeito, Senhor, nos ajude, ó Pai. Ajude com que esse programa, o programa Palavra da Vida, Palavra Viva, seja colocado em mentes e corações para que muitas pessoas, muitos irmãos, muitos ministérios, muitas igrejas possam acordar para essa realidade que precisa conduzir a tua ovelha, o teu rebanho, a palavra viva, as pastos verdejantes, que é a palavra de Deus. E o Senhor deixa muito bem claro que a palavra de Deus deve ser obedecida, a palavra de Deus deve ser seguida, e não a minha palavra, não o meu achômetro, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não ao Deus Herme da hermenêutica, não a exegese mundana, mas somente na leitura da tua palavra e na exposição do que o Senhor mesmo deixou nas línguas hebraicas no Velho Testamento e no grego no Novo Testamento, Senhor. Nos ajude nisso, na compreensão exata, no entendimento exato. Por que motivo e razão o Senhor se deixou se revelar através da tua palavra? E hoje uma língua portuguesa muito longe e distante, mas que de fácil compreensão e fácil tradução. Então nos ajude, ó Pai, porque a sua igreja está munida, já tem a tua palavra traduzida, já tem uma compreensão exata das palavras que estão escritas aqui, mas que Satanás colocou no coração delas. Buscar riqueza, propriedades nessa vida, para ficar ostentando neste mundo o melhor carro, a melhor casa, a melhor moto, a melhor esposa, o melhor filho, as melhores escolas, melhores trabalhos, empregos, universidades, sabedoria deste mundo, inteligência deste mundo. Mas a simplicidade da exposição e a leitura da tua palavra está longe da tua igreja. Acorda a tua igreja para isso, ó Pai, para que a sua igreja possa ir numa capelania, num projeto de capelania, ir nos hospitais, que a tua palavra seja levada no leito de morte. Pessoas que estão numa mesa de cirurgia, estão com medo da morte porque não entende que Cristo é a ressurreição e a vida. Porque aquele que crê, mesmo que morra, viverá, e aquele que está vivo não morrerá, mas viverá para sempre. Essa palavra tem que ser anunciada nos hospitais, nas cadeias. Aquela pessoa que está com problema, com depressão pós-parto, tentando fazer uma loucura na sua vida ou na vida dos seus filhos. Ó Senhor, que essa palavra seja lida, Senhor, dentro das UTI, dentro de pessoas que estão com medo porque têm um problema tão grave de saúde que os médicos já desenganaram. Vá nessas vidas, que a sua palavra seja lida a elas, para que elas tenham esperança, para que elas entendam que o Senhor tem vida ainda a elas, e mesmo que elas morram, elas vão ressuscitar pelo poder da tua palavra, que veio da boca de Deus, que deu esse mandamento ao seu Filho, que todo aquele que crê no Filho de Deus tem vida eterna, não morrerá eternamente. Mas essa palavra tem que ser lida, tem que ser entendida dentro da tua igreja, para que haja
uma comoção no coração, um desejo sincero de pessoas trabalhar para levar a tua palavra àqueles que precisam, começando nas nossas casas, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos, nos nossos, nos nossos bairros, nas nossas ruas, nos nossos bairros, na nossa cidade. Acorda a tua igreja para essa realidade, ó Pai. Abençoe esse programa, Palavra Viva. Que esse programa seja um programa falado, espalhado por esse Brasil inteiro, Senhor, para que pessoas venham ver por conta própria. Como é maravilhoso ter uma exposição da tua palavra, capítulo por capítulo, entendimento por entendimento, Senhor Deus. Faça isso nesse país, nessa nação, para que haja verdadeiro avivamento de arrependimento e que a tua igreja volte de novo, Senhor, aquilo que ela perdeu após a reforma protestante, que era cada crente tinha uma cópia da Bíblia e essa cópia era lida e mastigada todos os dias pelos crentes. E assim, naqueles tempos, houve perseguição, houve até guerra por causa que Satanás, através da sua igreja satânica, não queria que as pessoas lessem a Bíblia por conta própria. Porque ler a Bíblia é se alimentar de Cristo, é viver Cristo cotidiano. Porque quando eu me alimento de Cristo, mais eu me alimento da tua palavra, mais essa palavra, como nutriente, vai nutrir todo o meu corpo e vai nutrir o meu pensamento, o meu entendimento, o meu coração e vai haver uma transformação a ponto de dar fruto e isso sair para fora de nós, a ponto de de suarmos de o nosso suor ser a palavra de Deus, o nosso olhar ser a palavra de Deus, o nosso falar ser a palavra de Deus, o nosso ouvir é ouvir a palavra de Deus, o caminhar, caminhar em Deus, o viver neste mundo é o viver em Cristo. Mas para isso tem que se alimentar da palavra, para que essa palavra, sendo digerida em nossa mente, entendimento e no nosso coração, venha produzir fruto e muito fruto. Faça isso, ó Deus, na sua igreja, para que ela entenda e compreenda que é urgente e necessário a paciência da exposição e leitura da palavra de Deus como ela é de fato, de Gênesis a Apocalipse. Ajuda a tua igreja nesse dia, abençoa cada irmão que vai assistir e acompanhar, cada pessoa que vai acompanhar aqui agora ou que vai assistir depois, aqueles que em algum momento da sua vida, eu não sei qual, vão estar assistindo esse vídeo, abençoe a vida dele, aquele que precisa e você mesmo que está precisando de uma libertação, de uma transformação da sua vida. Fique e escute a palavra de Deus, medite nela, pega a Bíblia que você tem, aquela Bíblia mesmo que está lá naquele cantinho, escondido, guardado, mocosado, que você não se importa, que está se estragando. Vá lá, busca aquela Bíblia e leia comigo, e depois continue lendo por você mesmo, para que Cristo preencha a sua vida a tal ponto que você não precise de mais nada, a não ser da leitura da palavra de Deus. Abençoe essas vidas, Senhor, que vai ler depois, junto comigo, vai assistir depois. Que o Senhor derrame bênção, salvação sobre a vida deles, sobre a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, a filha, a avó, o tio, aqueles que estão, o primo, a prima, aqueles que estão precisando de salvação e restauração. Vá nessas vidas, ó Pai, e faça isso para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Então você que deseja também que depois esteja orando por você, por sua vida, aqui no programa Palavra Viva, deixa aí o seu comentário. No final eu também vou orar de novo. E se você quiser que eu ore por você, então vai embaixo, deixa um comentário aí para que ou você no YouTube também embaixo tem comentário. Aí você deixa um comentário, um pedido de oração no próximo, na próxima leitura e oração eu posso estar orando por você, tá bom? Hoje nós vamos aqui no nosso programa
Fica aí, não saia. Você que está assistindo pelo YouTube, é importante que você dê o joinha, aí é o dedinho que está assim aí embaixo, para que o YouTube entenda que o programa Palavra Viva ele é importante e ele é bom que mais pessoas assistam. Então, vai aí, clica em cima e para que mais pessoas possam receber o conteúdo. Porque toda vez que você clica na mãozinha, o YouTube entende que você gostou e manda para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal Palavra Viva, se inscreva no canal. E para se inscrever, aí vai aparecer o sininho, você vai lá em cima e marca, clica o sininho em todas, porque assim, toda vez que eu postar o vídeo, você possa ser notificado. Tá? Você vai assistir depois no YouTube, porque primeiro faço a transmissão no canal Alex Cristão e depois eu baixo o vídeo e posto no YouTube. Tá? Então, agora, com a exposição da palavra de Deus que eu venho expondo desde o livro desde Gênesis até o livro de Números, mas depois agora eu pulei para introduzir o Novo Testamento através do Evangelho de João. Estamos no capítulo 13 de João. Vamos agora para a quarta parte desse livro, né? Que eu estou fazendo duas divisões aqui, né? A primeira parte do livro, essa é a minha divisão, tá? A Bíblia aqui, que é a Bíblia Scofield, ela faz algumas divisões além do que eu estou fazendo. Tá? Aqui na Bíblia Scofield, ela tá na quarta parte, depois ela vai ter a quinta parte, né? E eu acho que vai ser só isso, né? A Bíblia Scofield separa em 5 partes, né? Eu estou separando em duas, que foi a primeira parte até até o capítulo até o capítulo 12, que para mim, a partir do capítulo 12, onde Maria unge Jesus Cristo, né? Ele começa a revelar a respeito do seu sofrimento, que é um mandamento do Pai, e ele vai obedecer o Pai até o final, que é o capítulo de Isaías 53. Então é importante que você vá lá e lê o capítulo 53 de Isaías, que é essa última parte. Também os Salmos, a gente já leu, né, e viu os Salmos 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, né, que é os 3 capítulos aí do Salmo 22, 23 e 24, falando exatamente dessa posição de Cristo Jesus. Há outras referências no Velho Testamento de profecias e muito mais, só que para não ficar muito grande o vídeo, por causa da introdução e a oração, então eu não vou trazer e não vou ler esses outros versículos, mas se você tem uma Bíblia de estudo, tem aí do lado da Bíblia referências, né? Que é esses númerozinhos aqui pequeno, que é colocado em ordem alfabética, ele fala de as referências sobre outros livros no Velho Testamento ou no Novo que faz referência a esses capítulos o qual a gente está lendo, ou versículo. Tá? Então, aqui, nós vamos iniciar aqui, ó, e a partir de agora, também Jesus vai falar, vai ter, né, o ministério privado do Filho de Deus, que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Tá? Então, do capítulo 13 até o 17 é tratando a respeito do ministério privado de Jesus. Tá? Então, aqui, ministério privado do Filho de Deus. Então, aqui nós vamos estar tratando do ministério. Jesus vai estar falando sobre tudo isso agora. E agora é suspendido milagres que era o testemunho, né, que veio até o capítulo 12. E agora Jesus, que aqui antecede a Páscoa, ele está nesses 6 dias anteriores à Páscoa, porque a Páscoa é no 14º dia do mês de Nissan,
né, que foi o dia que eles saíram. E a gente tem Páscoa agora, né? É isso mesmo, que é o mês de Nissan, corresponde ao mês de abril, né? Então a gente está aí, a Páscoa era para ser lá no início, né? Mas como o calendário mudou, né? Passou a ser um calendário que era juliano, passou a ser um calendário gregoriano, e na e na e no refazer o calendário se perdeu 5 anos. Então nós estamos 5 anos para mais ou 5 anos para menos. E o ano judaico, né? Se os judeus conseguiram preservar até hoje, então a sequência das datas correta pela Bíblia é a contagem dos irmãos, dos nossos irmãos judeus, né? Eles é que estão fazendo a contagem correta aí da época e dos anos que eles conseguiram, né? Que eles seguiram a sequência pós-dilúvio, estão contando o mundo desde o pós-dilúvio, né? A saída de Noé da arca, eles estão contando corretamente. Se eles conseguiram guardar isso corretamente, então tá certo. Então, mês de abril era o mês de Nissan, então no 14º mês, no dia de Nissan, era a Páscoa do Senhor. E Jesus está indo para a Páscoa do Senhor. Então, tudo que a gente vê Cristo fazendo e falando, ele está fazendo ele está cumprindo a tipologia que a Páscoa da saída do povo de Israel de dentro do povo do Egito representava. Então, ele é o cumprimento daquela Páscoa, do passar sobre. Então, essa é a Páscoa verdadeira. E não essa Páscoa falsa religiosa que nós temos aí na igreja romana e também dentro das igrejas evangélicas aí, é comemorada uma falsa Páscoa também, que não é o sentido literal da Páscoa aqui, porque na realidade não tem mais que se comemorar o Pessar, que é a Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascual e já morreu de uma vez por todas. Então não há necessidade de comemorar a Páscoa, tá? Do contrário, a única coisa que é só um banner embaixo, não quer que esse banner fique passando. A única coisa que Jesus deixou como memorial é a ceia, que é a Páscoa. Só que agora ela vira a ceia do Senhor. Por que vira a ceia do Senhor? Porque a ceia do Senhor, e a gente vai ver ela aqui, a ceia do Senhor era na realidade a comemoração da Páscoa, tá? Da Páscoa judaica. E depois de sair do Egito, os judeus, né, ou os mestres, eles introduziram mais elementos, que é o quê? Que é os elementos que faziam parte do templo. Primeiro o tabernáculo, até Salomão construir, e depois no templo, né, os pães, 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, eram colocados diante ali do Santo dos Santos, né, e os pães eram trocados diariamente. Então, no dia da Páscoa também tinha os pães que era comido, e tinha ali 3 camadas de pães, e cada camada tinha um significado, e Jesus, ele pega todo esse símbolo, né, todo esse memorial e transfere para a igreja, só que tem o sentido da Páscoa judaica, tá? Agora é um memorial pela morte do Cordeiro que já veio, Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que é Cristo, que já veio e morreu. E agora, o comer do pão e beber do vinho, do cálice, é para lembrar da morte do Filho de Deus que morreu naquela cruz. Então, toda vez que comerdes e beberem em memória de mim, anunciai o reino de Deus, ou anunciai o reino de Cristo, né, que ele está próximo, ele é iminente, até que ele venha. Então, na Páscoa, tem, são, ele transmite 2 mandamentos. Primeiro, é relembrar a Páscoa como memorial. E depois de participar da Páscoa, que é o memorial agora na igreja, que é a ceia do Senhor, porque lembrando que a palavra ceia vem de cear, comer, se alimentar, né? A ceia. Não existe, como fala?
não existe nenhum poder mágico em cima da palavra ceia. Não tem poder na palavra ceia. Tá? O poder é todo em Cristo Jesus. Mas a palavra ceia era o jantar, era o Pessá, era a Páscoa. Então Jesus transfere para a igreja que agora, em vez de fazer os rituais que estava na lei de Levítico para cumprir dentro do tabernáculo, e a Páscoa que deveria ser comemorada uma vez por ano, que era no 14º dia de Nissan, agora a igreja deve fazer isso, né? E aí não é estipulado quantas vezes, mas pelo entendimento, levando em consideração o que as primeiras igrejas faziam, né, como exemplo, era uma vez por ano, e depois isso, com o passar do tempo, pós-reforma, né, por causa de tradição até da igreja romana, passou a ser uma vez por mês. Só que esse tomar da ceia, ele tem, existe 2 mandamentos aí dentro. Fazer a ceia como um memorial e anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Que é o quê? Que é a base da salvação que está em Romanos 10. Vamos ver lá em Romanos, né? No livro de Romanos, vou achar aqui, Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Ó, deixa eu diminuir aqui a letra. Ó, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tá vendo? Então, a Páscoa, ela tem esse sentido. Anunciar Jesus, a ceia do Senhor é anunciar Jesus até que ele venha. Então, esse negócio de comemorar a Páscoa, isso é coisa da igreja romana, que pegou elementos de religiões pagãs, lá na época de Constantino, e mesclou e trouxe para dentro da igreja, que tem simbolismo como peixe, não comer carne, comer peixe, não pode comer carne porque representa Cristo, mas esse negócio de não comer carne, isso aí é tudo introdução a deuses gregos, romanos e pagãos daquela época, babilônicos, tá? Que era comemoração e guardar um dia de um deus pagão que não podia se comer carne de animal. Então isso foi introdução, isso nunca existiu. Essa Páscoa que existe aí nas igrejas, até dentro das igrejas evangélicas, coelhinho da Páscoa, tudo isso piorou mais ainda, tá? Porque coelhinho da Páscoa, né? O coelhinho da revista Playboy, que significa, né, que um coelho ele 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 dá um monte de coelho de uma vez só, né? Então, o simbolismo de quê? De fertilidade. Então, esses deuses da fertilidade foi introduzido na Páscoa cristã por um secretismo religioso. Tá? Pegaram a Páscoa, não existia Páscoa nas igrejas primitivas. O que existia era a ceia do Senhor. A igreja romana pegou a Páscoa, sequestrou a Páscoa judaica, trouxe para o mês de abril aí, né? Colocou exatamente no dia que o Senhor Jesus Cristo morreu, trouxe essa Páscoa para esse dia e continuou tendo a ceia, lógico, eles continuaram tendo a ceia lá, o vinho e o pão, e sequestrou essa Páscoa e colocou e falou para na época de Constantino lá, os pagãos, por aqueles que não eram cristãos, porque Constantino é uma outra história que não tem como eu fazer aqui, mas dá um Google aí, pesquisa, você vai entender. Você vai estudar a respeito da história de Constantino e você vai entender Constantino. Então, Constantino fez esse secretismo religioso, sequestrou a Páscoa pagã
E assim, não Constantino direto, tudo isso aí quem fez foi a Igreja Romana, tá? E assim fez um sincretismo religioso entre o paganismo e a Páscoa judaica, que a igreja não tem nada a ver com isso. O papel da igreja é a ceia do Senhor uma vez por mês e anunciar a morte de Cristo até que ele venha para a remissão de pecado daqueles que crê que Cristo de fato é o Filho de Deus que veio e morreu e deu a sua vida em resgate de muitos daqueles que creem. Isso é a ceia do Senhor. Não existe essa história de Páscoa dentro da igreja. Não existe. A Páscoa já passou. O cumprimento dela foi na cruz. O Cordeiro Pascual morreu na cruz. Ele já fez, ele já cumpriu a promessa, o sinal, o apontamento, já foi cumprido nele. Toda a Páscoa judaica era para que quando Cristo viesse como Cordeiro de Deus, que João testemunhou e disse, ó, eis o Cordeiro de Deus. João limpou, João veio limpando o caminho de toda a religião judaica caída, filhos do diabo, ele veio limpando e apontou, ó, o Cordeiro Pascual verdadeiro chegou. Creiam nele, para que tenham vida eterna. Porque aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Mas aquele que rejeita o Filho, também rejeita o Pai. Então, João deu esse testemunho maravilhoso para a nação de Israel. Mas quem é que creu? E Jesus foi o Cordeiro Pascual, que foi preso 3 dias, é o que a gente vai ver, essa revelação de Jesus a partir do verso 12. A sua morte, e o 13 também agora, é uma revelação progressiva de Jesus, que ele se coloca como o Cordeiro, tanto o Cordeiro Pascual, da Páscoa, dos judeus verdadeira, como o Cordeiro, ou bode, que era imolado no tabernáculo e depois no templo. Jesus vai começar a oficializar no templo de Deus, na casa de Deus. E onde é a casa de Deus hoje? Jesus falou lá no capítulo onde a gente leu, acho que é no capítulo 4 de João. Ele disse para a mulher samaritana, a mulher queria saber aonde é que ela deveria buscar Deus e ter Deus. E Jesus deixou bem claro para ela que nem Samaria, que era um local de idolatria, e nem Jerusalém, que era o local certo, mas seria aqueles que buscam o Pai. Aqueles que, porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que nascem de novo pelo Espírito Santo de Deus, se torna a casa de Deus, morada de Deus. Então Cristo vai oficializar na casa de Deus a limpeza, ele vai limpar a morada de Deus. Primeiro, começando por você, que é a casa de Deus, onde o seu coração é o centro onde Cristo deve estar assentado e ter moradia e preencher e bombear para todo o seu corpo, para toda a sua vida, vida eterna em você. Ele deve morar no seu coração. E o seu coração, que bombeia o sangue e dá vida a todos os órgãos e a tudo que é necessário para a sua vida, Cristo também, estando no centro do seu coração, ele vai bombear poder, vida eterna em tudo aquilo que você precisa na sua vida, te dando paz e alegria e vida em abundância. Não de riqueza e prosperidade nesse mundo, mas vida em abundância. Então, esse é o sentido real. Cristo vai oficializar. Então, aqui ele vai cumprir desde a entrada que o animal, desde o animal escolhido no campo, porque é a dízima ao Senhor, o primeiro de cada cria, o primeiro animal macho sem defeito, que nem Cristo, homem, macho, sem defeito nenhum, não nasceu da relação de José e Maria, mas do Espírito Santo. Então ele é santo, ele é imaculado, ele é perfeito. Agora ele entrou em Jerusalém pelas portas e ele começa a ser verificado, porque é isso que aconteceu no Cordeiro Pascual. O animal que era levado pelo homem pecador, ele levava o animal sem defeito, sem marca. O sumo sacerdote olhava o animal, observava, deixava ele à vontade, para ver se ele não é doido, para ver se ele não tem problema mental. Olhava o testículo dele para ver se ele era inteiro, para ver se ele não estava faltando bola no testículo, que é um animal inteiro.
Tudo era verificado quanto à perfeição. Um animal que não fosse perfeito não servia como propiciação pelo pecado do pecador. Uma vez por ano, ele tinha que fazer isso. E Cristo é esse animal. Depois, o homem pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, abaixava e colocava a mão, orava sobre o animal. O pecado do homem era transferido para o animal. E ali o sacerdote pegava a faca, junto com o homem, imolava aquele animal, pegava parte de sangue misturado com água, separava e sacrificava o animal em holocausto. E aquele sacrifício ali era queimado totalmente diante do Senhor. Depois do animal ser queimado pela ira de Deus, o fogo representando a ira de Deus que queimava todo o pecado que estava naquele animal. Então o pecado era desfeito e o homem pecador era perdoado de todos os seus pecados e delitos. Estava em paz com Deus, em comunhão com Deus por mais um ano. Mas isso era apenas a figura do que era perfeito, que Cristo que havia de vir, entrar pelas portas, ser observado, ser verificado quanto à sua santidade. E o animal, naquela época, ele não sofria açoites, ele não sofria chicote. Mas Jesus, na sua verificação a tal ponto, o agrediram, apertaram ele, fizeram um aperto para ver se ele negava, porque Satanás queria que Jesus negasse a palavra de Deus, o mandamento de Deus como cordeiro. Queria que ele se rebelasse como uma ovelha rebelde. Então Satanás criou um plano. Se ele é de fato o Filho de Deus, é aquele que vai morrer no lugar deste povo, então eu vou fazer ele sofrer, eu vou escarnecer dele, que aí significa chicotada, é escarnecer, bater até arrancar carne, escarnecer, sofrimento duro, para ver se ele abria a boca, para ver se ele maldissesse, para ver se ele falasse qualquer coisa, se arrependesse, saísse daquele estado de sofrimento. E ele foi vivificado nos 3 dias. E no final da Páscoa, do Pessá verdadeiro, o dia da Páscoa, no Shabat verdadeiro de Deus, ele foi morto, ele foi imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é nisso que nós estamos entrando. Depois, o sangue do Cordeiro, do animal que morreu no lugar do pecador, o sacerdote pegava aquele sangue, passava na orelha do homem, dependendo do que fosse, porque havia vários tipos de tipo de arrependimento do homem, e o sacerdote fazia algumas coisas como símbolo. Então, era pegado o polegar direito do sacerdote, colocar no sangue, colocar no homem, em algum lugar, algum canto, e depois ele pegava aquele sangue, parte dele derramava ali do lado do altar, e depois ele levava lá dentro do tabernáculo, e ali ele passava nos chifres, que era o poder que representava, nas pontas do altar. E para Israel tinha que ser no Santo do Santo pela nação de Israel. Então, assim, Jesus está cumprindo. Então, tenha em mente que Jesus está cumprindo isso aqui que a gente já viu nesse meu canal Palavra Viva. Só que antes era outro nome, né? Volta lá e assista se você quer entender isso completamente, tá? Então, tendo isso em mente, vamos para a leitura aqui da palavra, para que a gente encerre, porque já ficou grande essa minha explicação, né? Para não ficar maior ainda, mas aquilo que eu disse desde o início, é urgente ter paciência para aprender a palavra de Deus corretamente, numa leitura de exposição da palavra. Então vamos lá para a leitura. Esse lavar os pés aqui também, para que vocês entendam, o lava-pés, o homem como figura de alguém. Os animais, quando ela é levado por sacrifício, antes de queimar as pernas, os pés, as partes sujas dos animais, só as partes sujas que o animal andava, tinha que ser lavado.
Então, o sacerdote ou levita que estava ali oficializando diante de Deus, pegava os pés do animal, levava para fora e lavava o pé do animal, porque a parte do pelo do couro já estava limpo. Então, pegava aquele animal, antes de sacrificar todo o animal, ele cortava em pedaços, e antes de sacrificar todas as partes ali, ele tinha que ir lá e lavar o pé dos animais. E é isso que vai acontecer aqui agora. E também era costume lá alguns comentários vai trazer que era costume dos homens, né? Quando vinha das suas no dia da Páscoa, eles nas festas, nos Shabats, eles se banhavam, né? Antes de começar o Shabat e ficavam limpos. Mas porque eles andavam, né, pela cidade e tinha pó e pegavam as coisas, então o pé e a mão ficava suja. Então, ao chegar em casa para uma refeição, para uma comida ou para uma oração, ou o que seja, eles lavavam o pé e lavavam as mãos, porque o corpo estava já limpo, tá? Mas o sentido original disso aqui nesse contexto é que Jesus, o Cordeiro, ele vai oficializar isso e para demonstrar a nós e ao povo judeu de que eles iam ser santificados, eles iam ser o dia que eles iam, o dia da troca, o dia em que um homem iria oficializar no lugar de todo o povo de Deus de Israel e também para os gentios no depois de Atos 2, onde a igreja ela é estabelecida. Então, para mostrar para eles como símbolo de que um homem foi o cordeiro que derramou sua vida para que eles fossem limpos. Então, Jesus vai limpar o pé deles, vai lavar o pé deles, para servir como símbolo para os judeus de que os 12 apóstolos já estavam limpos pela palavra que Jesus vem dizendo para eles até agora, pela revelação da palavra. Eles já estão limpos, mas não totalmente limpos, porque ele vai lavar o pé, por quê? Porque ainda falta ser oficializado a morte do cordeiro, e o cordeiro ainda não tinha morrido. Mas por antecipação, Jesus já estava prefigurando neles a limpagem deles ali, por ele mesmo. Jesus mesmo lavando o pé deles. Por quê? Porque Jesus não precisava lavar o seu pé, porque Jesus não era pecador. Então, Jesus não tinha necessidade de lavar o pé dele mesmo. Ninguém precisava lavar o pé de Jesus. Eles não entenderam isso naquele momento. Mas depois que Jesus foi levantado e morreu e ressuscitou, aí eles entenderam o sentido real desse lavar-pés. Que era o quê? Jesus, por antecipação, preparando eles para a perseguição que ia vir depois do jantar do Getsênime, que ele ia ser preso, então Jesus, por antecipação, já estava lavando o pé deles.